E nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou medidas que restringem os poderes dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e que ampliam o impeachment de integrantes da Corte. Hoje, durante um evento na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele criticou essa proposta. Vamos acionar a nossa reportagem. Bruno Pinheiro, ao vivo de Brasília, vai trazer as últimas informações e quais foram as considerações de Rodrigo Pacheco sobre essas medidas que foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal na quarta-feira, né, Bruno? Seja bem-vindo, ótima noite a você. Inicialmente, já há um entendimento de que isso é inconstitucional. Ótima noite a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, nesse final de semana. Rodrigo Pacheco conversou com jornalistas após esse evento internacional, voltou a falar que ele acredita, então, que seja inconstitucional essa discussão lá na Comissão de Constituição e Justiça sobre rever uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso foi algo que animou a oposição na última quarta-feira, inclusive em uma importante discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O que disse o senador e atual comandante, o atual presidente do Congresso Nacional é que a palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei em um Estado democrático de direito é da Suprema Corte, é do Supremo Tribunal Federal. E isso nós não vamos discutir ou questionar. Foi o que disse justamente o senador Rodrigo durante essa conversa com jornalistas. Ele relembrou que foi instalada uma comissão, inclusive no Congresso Nacional, para conversar com juristas, que está no comando do ex-ministro e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para desenvolver um projeto, um anteprojeto sobre o processo de impeachment, inclusive, mas que é importante que isso seja adaptado para os ministros da Suprema Corte, ministro de Estado e para o presidente da República também. Bom, isso vai na contramão do que a oposição está planejando, está esperando que isso possa avançar. E, de um outro lado, Arthur Lira também já deu sinais para alguns nomes do Supremo Tribunal Federal que essa pauta, essa discussão não vai avançar nos corredores da Câmara dos Deputados. Rapidamente, é importante ressaltar que ela só avançou como uma resposta. Arthur Lira autorizou justamente após o ministro Flávio Dino realizar a suspensão das emendas de parlamentares. Isso acabou irritando o Congresso Nacional. Arthur Lira autorizou que isso andou rápido, na verdade, na Comissão de Constituição e Justiça, mas não foi nem uma noite para Arthur Lira e Rodrigo sinalizarem que o assunto não vai avançar mais do que já andou esta semana, viu? Daniel Caniato, aguardar, as apostas estão sobre as mesas para ver se haverá uma velocidade ou haverá uma redução. Pois é, ficaremos atentos a essas movimentações. Há muitos grupos no Congresso Nacional que defendem ajustes nessa relação entre Poder Judiciário e Legislativo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Bruno Pinheiro. Deixa eu acionar o José Maria Trindade, tema importante para a gente analisar, debater, refletir. Zé, duas propostas foram aprovadas pela CCJ da Câmara na quarta-feira. Uma que limita ou acaba com as decisões individuais dos ministros e uma outra que permite que o Congresso suspenda decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, para além da questão política, há quem entenda que é preciso fazer ajustes nessa relação, porque haveria um desbalanceamento no poder do Supremo Tribunal Federal, que acabaria interferindo nas obrigações e também na prerrogativa de legislar de Câmara e Senado. Enfim, é uma discussão que eu acho que não termina por aqui, apesar de Pacheco já ter dado a letra, né? Dificilmente isso avança nessa legislatura. E colocaram na fila outra polêmica, né? Que é a anistia aos condenados e os que estão sendo investigados e julgados pelos atos do dia 8 de janeiro. Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é um assunto que vai dar muito debate também na Comissão de Justiça. Olha, Caniato, a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem maioria dos partidos de oposição, né? E esses deputados liderados pelo PL colocaram na presidência, elegeram, é a palavra correta,
a deputada Caroline de Toni, que tem sido firme e tem colocado em pauta as promessas, ou seja, esses projetos que incomodam aqui e ali. Esta é a realidade da Comissão de Constituição e Justiça, não é a realidade da Câmara e do Senado, enfim, do Congresso Nacional. Mas esse projeto sobre o fim das decisões monocráticas, sobre leis aprovadas no Congresso, decisões de outros poderes, como se diz, né? Isso deve ir adiante. E ela é tão óbvia que o próprio Supremo Tribunal se conteve a autocontenção e no regimento colocou que, quando houver uma decisão monocrática, imediatamente o processo terá que ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Definiu também que os pedidos de vista, que antes eram intermináveis, têm 90 dias de prazo para voltar a ser julgado, ou seja, colocou freios o próprio Supremo Tribunal Federal. Há no Congresso Nacional, em média, segundo avaliações que eu acompanhei, avaliações consideradas sérias, de que o Congresso quer regulamentar isso, o fim das decisões monocráticas. Esse segundo projeto, ele é considerado uma cláusula pétrea. O Constituinte de 88, né, ele colocou freios em mudanças constitucionais, no sentido de que nenhuma emenda à Constituição pode mudar alguns assuntos. Direitos, tem vários, mas eu vou citar os dois principais. Direitos individuais e a separação de poderes. É esse o argumento de que colocar o Congresso Nacional como um controlador do Supremo ou um Supremo do Supremo, isso não deve passar e, se passar, o Supremo deve considerar inconstitucional. Agora, o fim das decisões monocráticas sobre assuntos que tenham sido decididos pelo Congresso, isso tem chances altas de ir em frente. Tá certo. Bom, a gente vai seguir em contato. Claro que isso vai gerar muito debate ainda, né, Zé? A gente fica naturalmente com os olhos atentos a qualquer tipo de movimentação. Agora, só para finalizar, muitas pessoas se perguntam, bom, mas não foi Arthur Lira quem tinha dado aval para a CCJ apreciar esses projetos e ele, há poucos dias, sinalizou que essa proposta não avançaria porque lá atrás havia um interesse em discutir essa temática e agora, às vésperas da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, ele dá um passo para trás e sinaliza que isso não avança. Tem a ver com o quê, hein, Zé? São recados. A política é assim, cheia de recados e, olha, se eu pudesse, eu faria isso, se eu não pudesse, eu faria aquilo. Arthur Lira realmente deu o sinal verde para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline de Toni, seguisse adiante. E ela mesma falou que não houve nenhuma pressão do Arthur Lira, não houve nenhuma conversa. Deveria, ele é o presidente da Câmara, mas ele não o fez. Arthur Lira está saindo da presidência da Câmara e vai ficar vulnerável, né? E ele tem pendências. E é por isso que ele dá esse segundo recado ao Supremo, dizendo que não vai aproveitar esse resto de mandato para mudar as coisas.